Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Luiz Carlos Prestes, bom militar e mau líder político? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, alguns dias atrás eu divulguei um texto do Florestan Fernandes lido no enterro do Prestes. Texto muito bonito, lindíssimo, inclusive, diga-se de passagem. E aí, muitas pessoas comentando, né? E pelo que elas leram, Prestes foi um grande líder militar, né? O líder da coluna Prestes, da coluna Invicta, uma liderança fundamental na crise da República Oligárquica ou República Velha, mas Prestes teria sido um mau líder político, né? Não teria sido um bom dirigente do Partido Comunista. E aí, veja, vamos lá, gente. Aqui, antes de entrar propriamente no assunto, eu quero só fazer um preâmbulo, uma abertura teórica com vocês rápida. Eu sou historiador de formação. Eu estou convencido que é parte da luta política, da luta de classes, da luta por hegemonia, a disputa pela história, a disputa pela memória. A minha produção teórica, grosso modo, inclusive, até hoje é voltada para isso, né? A coleção Quebrando as Correntes, que eu dirijo junto com Gabriel Landi, um dos meus livros mais recentes, o Batalha pela Memória, estão dentro do debate, né, do Walter Benjamin na tese sobre o conceito de história, na ideia de que a memória, passado, a história está em constante disputa. Evidentemente que a luta política não é decidida do ponto de vista cultural, teórico, do ponto de vista de memória. É parte da luta política. Não é o central em vários aspectos, mas é parte fundamental para construir um campo político forte, sólido, com capacidade de disputar a agenda política do país, né? Com capacidade de impor um programa político das classes exploradas e oprimidas, você fazer uma disputa pela memória e pela história. Pois bem, Prestes foi a maior figura da história do movimento comunista. Veja, isso aqui não está em debate, viu? Eu sei que hoje, por causa da grandiosa música do Racionais, para muitas pessoas o nome de Marighella está muito mais em evidência do que o de Prestes, né? Isso do ponto de vista de uma juventude dos dias atuais. Mas é fato inconteste que Prestes é o maior nome da história do movimento comunista brasileiro e, sem dúvida nenhuma, um dos maiores nomes da história brasileira no século XX. Só que a história brasileira no século XX é uma história que é contada hoje de maneira hegemônica desde uma perspectiva das classes dominantes e que tem uma marca muito forte de um liberalismo emanado de São Paulo, irradiado de São Paulo, com um centro de produção na USP. No contexto de fim da ditadura empresarial militar, né, surge quase que uma união tática entre liberais, trotskistas, nova esquerda que estava se organizando no PT e por aí vai, na ideia de queimar, destruir, de difamar, de caluniar, são esses mesmos os termos, gente. O que era a atuação política e a produção teórica das esquerdas no pré-golpe, principalmente dos trabalhistas e dos comunistas. Foi nesse contexto que o Nelson Werneck Sodré foi banido, basicamente, da Universidade Brasileira e taxado de maneira bizarra, stalinista, de tosco, de mecanicista, de não sei o que, autor do feudalismo. Foi nesse contexto que os autores do antigo ISEB foram simplesmente excluídos dos currículos, pararam de serem lidos, como Alberto Guerreiro Ramos, o Álvaro Vieira Pinto, o Rolando Cubissier. Foi nesse contexto que a atuação política do PCB e do PTB foi taxada como uma atuação política populista, de cúpula, sem base, equivocada, não compreendia num total a realidade brasileira e por aí vai. Nesse contexto de meio que criar uma compreensão da história do século XX no Brasil que é muito adequada a uma lógica de, vamos construir uma nova esquerda a partir dos anos 80, né? Surgimento do PT, surgimento da CUT e por aí vai. E tudo que veio antes, nada prestou. E nesse nada prestou foi o nome de Prestes junto, né? Então se tem uma camada muito grossa de mentira, de calúnia, de difamação, de meias-verdades, de bizarrice,
inclusive feito de tal forma que tem até episódios quase que grotescos, eu diria. Vou dar só um exemplo para vocês. E aí, falando com todo respeito sobre ele, porque é uma pessoa que morreu, não tá aqui mais para se defender, mas enfim, o camarada Jacob Gorender, um nome histórico também do movimento comunista, grande pensador, militante, muito importante e tal. O Jacob Gorender, quando ele estava no PCB, era uma das figuras mais reformistas do PCB, né? O Jacob Gorender, ele foi um dos redatores da Declaração de Março de 58. Para quem conhece a história do PCB, do movimento comunista do Brasil, isso é um marco na política reformista do PCB. Jacob Gorender, boa parte da trajetória dele, ele teve à direita do Prestes. Aí o Jacob Gorender depois faz uma virada à esquerda, como muitas pessoas fizeram, como é o caso, inclusive, do Marighella. E eu diria, inclusive, uma virada à esquerda com vários aspectos esquerdistas problemáticos, mas enfim. Depois o Jacob Gorender lança o Combate nas Trevas. O Jacob Gorender fala várias atrocidades do Prestes e boa parte das críticas que ele faz ao Prestes, por exemplo, de reformismo, não eram justas e, na real, o Jacob Gorender ele tira meio que o corpo fora dele, sabe? Tipo assim, então o Jacob Gorender coloca na conta do Prestes, por exemplo, posições que ele defendia, né? Então se criou um estigma bizarro sobre o Prestes, ao ponto que eu vou confessar para vocês, eu já repeti essa coisa. Prestes era um grande militar, um cara que tem uma liderança no campo de batalha sensacional, mas era um péssimo dirigente comunista. E aí eu repetia isso. Até 2019. Só que aí eu parei para ler o Prestes. Vocês já pararam para pensar isso? A gente repete essas coisas. Por exemplo, quantos de vocês aí pararam para ler os escritos do Prestes, os discursos do Prestes, pararam para estudar detalhes e minúcias da atuação do Prestes como liderança no PCB, como liderança política nacional? Assim, sabe? A gente repete essas coisas, vai recebendo e vai passando para frente. Quando eu parei para ler o livro, ele tá até aqui, deixa eu mostrar para vocês. É um livro, inclusive, que, enfim, a seleção de textos dele tem até alguns problemas e tal. Esse livro aqui, Prestes com a Palavra. Bota aí na tela, Maxwell, organizado pelo Denis de Moraes, uma seleção das principais entrevistas do líder comunista. Quando eu parei para ler esse livro, por exemplo, eu parei de dizer que Prestes era um cara teoricamente muito ruim, não sei o quê, muito dogmático e tal, porque não é isso que tá aqui. Sabe, não é isso. E aí, eu terminei de ler recentemente a biografia, né, Prestes, um comunista brasileiro. Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro, da historiadora Anita Prestes. Eu já tinha lido trechos da biografia, mas completa do começo ao fim, num fôlego só, eu terminei de ler agora. E assim, fantástico, leiam. Eu acho que essa biografia, ela ajuda a quebrar esse mito, e é um mito do que Prestes era um bom líder militar, mas um péssimo dirigente comunista. Isso por quê? Eu vou argumentar com vocês de maneira bem rápida, a partir de 3, 4 pontos. Primeiro ponto, a Anita destrincha com qualidade o processo de integração de Prestes ao PCB. Porque às vezes a história é contada, parece que Prestes, o Cavaleiro da Esperança, o cara da coluna invicta, ele chegou no PCB mandando em tudo. E não é assim. Não é verdade. A ideia de colocar toda a política do PCB, depois que Prestes entrou no PCB, na conta do Prestes, é um equívoco e uma simplificação grosseira, muito dentro de uma lógica histórica, de uma espécie de culto à personalidade. Prestes era o cara mais famoso do partido, era mais importante do partido. As campanhas eleitorais, por exemplo, o PCB usava muito o slogan: fulaninho é o candidato de Prestes, vote o fulaninho. Então Prestes mandava em tudo, tudo era culpa de Prestes. Anita mostra de maneira muito qualificada que não era isso. Inclusive, tira algumas curiosidades minhas. Porque, por exemplo, vamos lá, gente. Vamos pensar, década de 50, não tinha WhatsApp, viu? Quase não tinha telefone no Brasil. Como é que Prestes, que era um cara procurado, que era um cara que estava na clandestinidade, dirigia os trabalhos políticos do PCB? Na prática, ele não dirigia. E aí, Anita explica muito bem, né, o papel que teve o secretário de organização, o comunista Diógenes Arruda, no processo de isolamento de Prestes, da dificuldade de Prestes tinha de operar o seu papel de secretário político do partido, né? Tem só um trechozinho bem rápido para vocês, na página 279, diz Anita: o secretário-geral do partido permaneceu emparedado durante 10 anos de clandestinidade necessária, mas que certamente poderia ter sido menos rigorosa, se a chamada disciplina partidária não tivesse forçado a seguir as determinações
do secretário nacional. E aí, por exemplo, muitos aspectos que se coloca na conta de Prestes da política do PCB nos anos 50 não era bem assim, perfeito? Isso por um lado. Então, é preciso ter cuidado. E aí, tem um elemento até curioso, né? Que é assim, os acertos do PCB são só do PCB. Os erros são todos de Prestes. Coisa não é assim, enfim, sabe? Então, acho que a relação entre Prestes e o PCB e o quanto Prestes realmente influenciava, dirigia, usando um termo vulgar, mandava no partido, desde a sua entrada no partido. E foi, inclusive, os militantes do PCB eram contra, né? Com a determinação da Internacional Comunista a entrada de Prestes no PCB. A galera do PCB nem sequer queria. Enfim, essa é uma história muito boa que em algum momento eu conto ela em detalhes no canal. Então isso por um lado, é preciso ter cuidado com isso. Por outro, a Anitta mostra que o Prestes, já no final dos anos 50, já mostrava discordâncias com uma linha reformista no PCB. Uma preocupação muito grande com a noção da hegemonia proletária no âmbito da frente nacionalista, da luta por um governo democrático e nacionalista. Então, aquela coisa de colocar todos os desvios reformistas da história do PCB na conta de Prestes, a Anitta mostra com documentos, discursos, citações muito bem fundamentado. Então, essa ideia de pensar Prestes como um reformista, alguém que tinha ilusões amplas com a burguesia, alguém que achava que mandava no governo e que se orgulhava de mandar no governo Jango e que estava numa frente com a burguesia tudo tranquilo, tudo ótimo, não corresponde ao que foi a realidade, né? Então, no contexto ali da entrada de Prestes até o golpe de 64, eu acho que tem muitas informações esclarecedoras para a gente pensar de maneira mais concreta a atuação política do Prestes. Isso por um lado. Por outro, a Anitta, ela mostra de maneira muito satisfatória como o Prestes tinha uma capacidade autocrítica, pô. Como o Prestes conseguia admitir erros, como o Prestes conseguia ser firme nas suas posições e, ao mesmo tempo, fazer revisões teóricas, estudar, se aprofundar. No livro, a Anitta vai mostrando como o Prestes vai questionando a histórica estratégia nacional libertadora e conformou a cultura política e o universo teórico dos comunistas no século XX. A ideia de que a Revolução Brasileira seria em etapas. Primeiro, uma etapa nacional libertadora, porque o Brasil não era um país ainda capitalista, era um Brasil semi-feudal ou feudal no campo, então precisava primeiro enfrentar o imperialismo, derrotar o imperialismo latifúndio, para desenvolver um capitalismo democrático, de massas, industrializado, para depois lutar pelo socialismo. O trajeto de Prestes de questionar os fundamentos da estratégia nacional libertadora ou etapista e fazer a revisão completa dessa leitura equivocada da realidade brasileira é muito interessante e mostra, inclusive, uma honestidade autocrítica gigantesca. E aí, veja, por que isso é importante? Porque o Prestes dizia que errou. O Prestes dizia abertamente que errou. O Prestes assumia a responsabilidade dele nos erros. Você pega esse livro aqui, o Prestes não mente, não diz assim, eu nunca tive nada a ver com isso. E isso é muito importante, citando dois grandes nomes também, figuras de referências muito importantes, mas, por exemplo, Carlos Nelson Coutinho e o Leandro Conder, no passado, eles falavam também de feudalismo, de semifeudalismo, de Brasil semicolonial, porque era uma cultura política hegemônica dos comunistas na época. Aí, quando vira a chave e esse debate é derrotado, o que o Carlos Nelson e o Leandro Conder fazem é simplesmente lançar em novas edições os livros, simplesmente mudando os termos, como se nunca tivesse falado, né? Sem dizer uma autocrítica. Eu, quando era jovem, escrevi isso, eu estava errado. Enfim, muita gente fez isso, viu? Então, se colocou na conta de Prestes, por exemplo, a estratégia etapista, o erro de compreender o Brasil como um país não capitalista era um erro na conta de Prestes. Isso não era verdade. Já existia uma larga tradição teórica antes da criação do PCB em 22, ver o Brasil como um país feudal, como um país atrasado, como um país bárbaro, como um país que não era moderno. Então, em muitos aspectos, inclusive, os comunistas bebem da cultura teórica burguesa que estava colocada ali na época. Não foi o PCB, nem a Internacional Comunista, nem o movimento comunista que popularizou a ideia de pensar a realidade dos países da América Latina, inclusive a realidade agrária, a partir de imagens como de país feudal, feudalismo, semifeudalismo. Isso estava bastante disseminado do final do século XIX para começo do século XX, né? Mas o Prestes, ele faz uma autocrítica muito sincera, muito honesta, de muita qualidade, inclusive se aproxima bastante
da obra do Florestan Fernandes, faz um diálogo muito interessante com a obra do Florestan Fernandes. E Prestes, quando ele volta do exílio, ele é basicamente um festival de acertos políticos, viu, gente? Sim, vamos lá. Presta atenção aqui. O Prestes, quando ele volta do exílio, é um festival de acertos políticos. Destaco para vocês dois. Vocês que se politizaram nos últimos anos e que, por exemplo, tiveram influência do Ciro Gomes na politização de vocês, vocês ouviram muito o Ciro falar a história de não, para sair da ditadura militar, a gente aviltou o consenso, ninguém falava de economia política, ninguém falava de nada, era todo mundo em defesa da democracia, da redemocratização do Brasil, a economia, o modelo econômico, as questões estratégicas do país a gente deixa para depois. Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram Ciro falar disso. Por exemplo, o Prestes, a Anitta mostra aqui, e vocês podem conferir também nesse livro, ele não foi dessa onda não, viu? Claro que o Prestes defendia a importância da redemocratização do país. Claro que o Prestes teve um papel central na luta pelo fim da ditadura, né? E, inclusive, completar a transição de fim da ditadura. Quando veio a anistia, ele conseguiu voltar ao Brasil. Mas Prestes nunca entrou nessa onda e fazer um debate sobre a democracia em abstrato, o retorno da democracia, desconsiderando a dimensão econômica, desconsiderando o caráter de classe da democracia. Anitta, no livro, mostra de maneira satisfatória, a meu ver, irrefutável, que Prestes fazia uma crítica ao grupo eurocomunista, lá no PCB. E aí o eurocomunismo, para quem não conhece, é basicamente uma corrente do movimento comunista que surgiu em alguns partidos da Europa Ocidental, principalmente o Partido Comunista Italiano, francês, espanhol, e pregava, grosso modo, resumindo aqui, quase que vulgarizando, uma transição parlamentar ao socialismo e fazia um debate sobre a democracia política como um valor em si, sem caráter de classe. Enfim, então tinha um grupo eurocomunista muito forte no PCB que defendia uma visão de democracia em abstrato e que aderiu sim a esse consenso de fundo liberal, que é o importante é terminar a ditadura e voltar à democracia. Não importa como, não importa muito o sentido que a gente vai dar da luta pela democracia, volta à democracia, acabou. Prestes foi um crítico disso, muito importante. Nunca deixou de colocar em tela o debate de que a crítica à violência ditatorial da ditadura e a defesa da volta da democracia burguesa não se desligava do interesse estratégico da classe trabalhadora, no sentido de revogar as leis repressivas que atingiam diretamente a classe trabalhadora em relação à luta sindical, à organização popular, e fazendo um debate sobre o conteúdo econômico também. A crítica à ditadura, não só pelo seu autoritarismo, mas a crítica à ditadura pela sua política econômica, já disputando o programa econômico que estava ali no bojo da frente, da ampla frente, né, contra a ditadura empresarial militar. Hoje, olhando para trás, me parece inclusive que está se formando meio que um consensozinho entre militantes mais antigos, que agora parando para rever que foi a luta e a saída do fim da ditadura empresarial militar no Brasil, colocam que a gente deveria ter dado mais atenção ao debate sobre o programa econômico, sobre a questão nacional, sobre o imperialismo e o anti-imperialismo, no debate sobre democracia no fim da ditadura. Prestes acertou e acertou muito. E aí eu risquei muito o livro, vou nem mostrar para vocês. Mas assim, eu lendo e marcando, muito atual, muito atual. Isso diz muito sobre hoje, muito parecido, porque hoje tem um debate sobre frente ampla e sobre democracia, que é um debate abstrato de democracia, um debate sem concretude de classe, sem concretude histórica, sem concretude econômica. Outro acerto gigantesco do Prestes foi no debate sobre o fim da ditadura empresarial militar e no processo constituinte, Prestes criticar a manutenção do poder militar, da tutela militar. Eu até pedi para o Pedro Mari para publicar na revista Ópera um texto do Prestes publicado no período da Constituinte, né, 2 meses antes da assinatura da Constituinte. O nome do texto é Um Poder Acima dos Outros, e que Prestes faz a crítica de que, gente? Do famoso artigo 142 da Constituição, que coloca as Forças Armadas como garantidoras da lei e da ordem. Bota aí na tela, Maxwell, esse texto do Luiz Carlos Prestes, por favor. Prestes fez um amplo debate sobre como o processo constituinte estava deixando intacto o poder militar, a tutela militar, a ideia dos militares como os guardiões da República Burguesa e o impacto que isso teria na deformação dessa República Burguesa.
olhando para hoje, né, os últimos anos do governo Bolsonaro, a gente vê o acerto gigantesco do Prestes. Então, assim, no final dos anos 70 até a sua morte, Prestes, grosso modo, acertou e acertou muito, viu? Inclusive, Prestes apoiou o Brizola em 89 e não Lula. Outro acerto, diga-se de passagem. Mas, enfim, acertou e acertou muito. Então, assim, essa história de que Prestes só errava, que não sei o quê. Vamos com calma. Com calma, precisa de um balanço maior. E aí, um último ponto que eu quero destacar, isso eu já tinha ciência, né? Já conhecia vários episódios do final da vida do Prestes, mas me chamou mais atenção lendo de maneira sistemática, né? Acompanhando ano a ano na biografia política escrita pela Anita Prestes, como o Prestes tinha uma dignidade pessoal, moral, uma honra gigantesca. Porque assim, gente, o que foi o Brasil? O que foi o Brasil nos anos 80? Foi um festival de conversão de ex-comunista em político burguês. Houve uma estratégia ali de frente ampla, que era o que dava para fazer em torno do PMDB, que foi o grande guarda-chuva, a grande frente política eleitoral contra a ditadura. E aí um bocado de comunista virou deputado pelo PMDB, se degenerou, ficou rico, virou burguês, virou oligarca no seu estado, na sua região. Já vem a crise, né? O Prestes morreu em 90, então ele não viu o fim da União Soviética, mas assim, claramente nos anos 80 tinha uma crise da União Soviética e do campo socialista, já tinha uma série de conversões de comunista que estava virando reacionário, liberal, burguês safado e por aí vai, ficando rico. Eu destaco isso, ficando rico. Você pega os quadros históricos do PSDB, os quadros históricos do PMDB, do PSD também, do PSB e por aí vai. Tem uma porrada de ex-comunista, de ex-militante do PCB que virou reacionário, corrupto, canalha, tudo que você imaginar. Prestes, com o papel histórico que ele tinha, com toda a dimensão que ele tinha, Prestes ele poderia ter sido mais um entre tantos que abriu mão de compromissos de vida, abriu mão da história, abriu mão de tudo em nome de ficar rico, né? De se encostar em governo, de virar secretário de governo, de virar deputado federal, de ser uma pessoa que fosse negociar com os militares. E o Prestes, ele morreu em condições modestas. Ele viveu os últimos anos da vida basicamente ajudado por amigos, ajudado por pessoas próximas, como Oscar Niemeyer, famoso militante, dentre outras coisas, porque o Prestes decidiu não se vender, não se render. A galera fala assim, a Prestes era dogmático, Prestes morreu stalinista, é outra besteira, gigantesca. O que Prestes fez foi não abrir mão do marxismo-leninismo. E para ele, fazer a revisão dos erros históricos do movimento comunista, dos erros históricos do PCB, dos próprios erros que ele cometeu, não significava deixar de ser marxista, deixar de ser revolucionário, deixar de ser comunista, deixar de defender a Revolução Brasileira. Significa atualizar a proposta política frente ao balanço histórico que a gente precisa fazer sobre os erros que foram cometidos na história do movimento comunista, em que inclusive erros que levaram à derrota no golpe de 64. Então, veja, eu acho que é fundamental na luta política que a gente tem, na batalha pela memória no Brasil, tem várias frentes. Inclusive, do mesmo jeito que eu escrevi um livro, A Batalha pela Memória, que faz um debate sobre as experiências socialistas no mundo, vai ter vários livros, gente, de batalha pela memória sobre a história brasileira, né? Eu já escrevi alguns artigos, alguns textos. Tem um texto meu, a Estratégia Democrático Nacional do PCB, coloca aí na tela, Maxwell. Tem um texto meu sobre a República dos Palmares, coloca na tela, Maxwell. Esse ano eu vou começar a publicar bastante sobre história brasileira, né? Vou mergulhar profundamente nisso. Uma das batalhas que a gente tem é tirar o conjunto de mentiras, de absurdos, de calúnias, de falsidades, de simplificações, difamações que existem sobre Luiz Carlos Prestes. E existem, não porque você gosta ou deixa de gostar do Luiz Carlos Prestes, pelo lugar histórico que ele ocupou, né? Ele é o maior nome do movimento comunista brasileiro na história, consequentemente no século XX, uma das maiores figuras políticas do século XX. Essa hegemonia liberal que se formou no que se chama de esquerdas, teve papel fundamental nisso, o processo de difamação do Prestes. Fazer com que o Prestes deixe de ser uma referência de militância, de formulação teórica, de atuação política, de dirigente político, de liderança política. E a gente precisa combater isso, precisa derrotar isso, sabe? Então, assim, recomendo bastante que vocês leiam o livro Luiz Carlos Prestes, um comunista brasileiro. Eu sei que
na biografia de outros camaradas comunistas, vocês leram, vocês ouviram falar muito mal do Prestes, a biografia do Carlos Marighella, por exemplo. Tem uma abordagem muito ruim sobre o Prestes, mas faça um esforço de abrir a mente para o seguinte. Primeiro, responda à pergunta. Você já leu alguma coisa do Prestes, textos dele, discursos dele e tal, para conhecer melhor o pensamento dele? Não. Então deixe o seu juízo em suspenso e valeu o cara. Sabe, tipo, vai ver o que foi que ele escreveu, vai ver o que foi que ele falou, sabe, vai ver o que ele pensava antes de ter um juízo fechado sobre aquela liderança política. Feito. Segundo, leia um livro. É uma boa síntese. É claro que esse livro não explica tudo, não resume tudo, enfim, mas eu acho que é uma boa síntese, um bom passeio geral pela biografia política do Luiz Carlos Prestes, publicado pela Boitempo Editorial. Tem cupom de desconto aqui. Então, leiam, vale muito a pena. Vocês vão gostar. E esse ano eu devo publicar um longuíssimo ensaio sobre a coluna Prestes. Esse ano. Vai rolar de certeza e talvez esse ano ainda sobre o levante antifascista de 35. Isso não garanto para esse ano, não. Talvez fique para ano que vem. Mas a gente vai conversando cada vez mais aqui no canal e nos textos que eu vou estar publicando sobre a história do Brasil, sobre a história das lutas populares, sobre a história do movimento comunista, sobre a história de figuras tão importantes para a luta da classe trabalhadora, para a nossa memória histórica, como foi Luiz Carlos Prestes. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Beijo e até a próxima.